Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso vídeo é para falar um pouquinho sobre a revisão da nossa avaliação agora do segundo bimestre, ok? Então eu enviei lá pela agenda o link de um formulário pelo Google Forms, onde vocês vão poder revisar todo o conteúdo que vai cair nessa avaliação. O que vai ser essa primeira etapa? Então nós vamos dividir essa revisão em duas etapas. A primeira etapa, a gente vai falar só sobre a família de instrumentos. Então nós temos a família dos instrumentos de corda, de sopro e de percussão. Hoje a revisão vai ser sobre a família de instrumentos musicais. Na outra semana, nós vamos fazer uma revisão sobre o gênero musical chorinho, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu peço que vocês abram o formulário do Google Forms para que vocês consigam ver as imagens e a gente discutir um pouquinho sobre esse conteúdo, tá? Então lá no formulário, a primeira imagem que vocês vão ter é sobre a família de cordas erudita. Então lá nós vamos ter a figura do violino, da viola de arco, do violoncelo e do contrabaixo. Percebam que nessa imagem tem uma informação muito importante, que é quanto maior o instrumento musical nessa família de cordas erudito, mais grave é o seu som. Então essa é uma informação bem importante para a gente decorar e memorizar para nossa avaliação. Repetindo, quanto maior o instrumento, mais grave é o nosso som, ou mais grosso, né, essa sonoridade desta família. É uma importante informação que a gente tem que se atentar. Na segunda imagem, nós vamos ver um pouquinho sobre as cordas populares, a família de cordas populares. Ali a gente vai ver o violão, o cavaquinho, o banjo, a guitarra e o contrabaixo. Atentem-se para o nome de cada instrumento e para a imagem de cada instrumento. Isso vai ser bastante importante também para a nossa avaliação. Nessa imagem, uma das informações bem importantes também é saber que existem dois tipos desse mesmo instrumento. Os instrumentos que são acústicos, ou seja, aqueles que não precisam de caixa de som, e os instrumentos elétricos, que eles precisam, para eles funcionarem, para sair o som desses instrumentos, eles precisam estar ligados a uma caixa de som. Então essa é uma informação bem importante também para essa família de instrumentos que são as cordas populares, tá? Tem as informações lá, leiam, releiam e tentem ir gravando essas informações. O terceiro item é a família de sopros. Então quais são os instrumentos de sopro? Trombone, a trompa, a tuba, o trompete, clarinete, saxofone, flauta transversal, flauta doce e a gaita. Nesse terceiro item, que é da família de sopros, é muito importante a gente decorar que esses instrumentos de sopro, para eles serem executados, eles precisam de uma execução da coluna de ar. O que seria essa coluna de ar? A gente inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Soltando o ar pela boca, com o instrumento, se produz o som. Então esse instrumento, para ele ser executado, ele precisa da execução da coluna de ar. Como se fosse cantar, não é mesmo? Como a gente canta e emite o som, a gente vai soltar esse ar junto com o instrumento, vai produzir o som. Essa é uma informação muito importante para a nossa avaliação. O quarto item, nós vamos falar agora sobre as percussões. Começando pela percussão erudita. Então nós temos os tímpanos, carrilhão, pratos, caixa clara e vibrafone.
Aqui a gente tem que saber que esses instrumentos, os instrumentos de percussão, eles podem ser tanto utilizados nas orquestras quanto nas bandas de música popular, tá bom? E o quinto e a última figura são as percussões da família popular. Essas daqui a gente conhece bem, né? O pandeiro, o tamborim, o bongô, o triângulo, o cachixi, o agogô, o guizo e as maracas. Lembrando que tem mais uma imensidão de instrumentos da família de percussão popular, tá? Mas eu coloquei alguns para a gente relembrar. Então é bem importante lembrar que esses instrumentos, principalmente os da família popular, eles são utilizados nas bandas, né, para execução de efeitos sonoros ou fazer um ritmo, como a própria bateria faz, né? Então ele faz tanto efeitos sonoros quanto os ritmos das músicas. Isso é bem importante também a gente decorar e aprender e relembrar futuramente, tá? Na sexta questão, que vai estar lá no formulário do Google Forms, eu coloco ali: você conseguiu revisar todo esse conteúdo? Você tem alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, escreve para mim lá na sexta questão qual que é a sua dúvida, se é uma dúvida de memorização, se está difícil decorar todos os nomes dos instrumentos, se é a especificidade de cada instrumento, né? O que esse instrumento ele realmente quer dizer, se é acústico, se é elétrico, o tamanho dele, qual que é a sua dificuldade. Se você não tiver dificuldade, pode colocar lá que você não tem dificuldade, tá bom? Leiam bastante, memorizem, tentem olhar bastante para essas imagens, olhem bastante para os nomes de cada instrumento, para que você se prepare bastante para a avaliação. Se tiver alguma dúvida, escreve lá no formulário que a gente marca uma monitoria para a gente tirar essa dúvida. Tudo bem? Um grande beijo então para vocês e nos encontramos para a revisão da próxima semana, que vai ser o estilo musical Chorinha. Até semana que vem. Tchau!